Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Por essa rica oportunidade que Deus nos deu no dia de hoje, né? Muitos queriam estar aqui, mas não podem, né? Pelas dificuldades do dia a dia, talvez foram vencidos por alguma coisa e não chegaram aqui. Mas eu falo para você, você escolheu o melhor hoje, estar aqui. E a nossa vida é feita de escolhas. Eu estava conversando com um jovem na feira, ele vivendo na rua, na quinta-feira, até deixei de vender minhas lixinhas que eu vendia na feira, irmão. Chegou uma pessoa para atender, eu fiquei mais atendendo o rapaz e minha lixinha. Deixa para lá, lixinha a gente vende outra hora. E eu falando daquele rapaz que as nossas escolhas hoje, talvez não vão fazer muita diferença já, né? Talvez você ache isso aqui não é nada, mas lá na frente vai criar uma dificuldade muito grande. E eu vi aqui, ele falou, eu falei para ele assim, é difícil, né? Ele falou, é muito difícil. Eu falei, é porque você não tem Jesus na tua vida. Apesar de você conhecer, falar bastante da Bíblia, conhecer muitos versículos, você não conhece quem, né? O autor dessa Bíblia, você não conheceu, né? O Cristo que transforma, liberta, muda, né? Mas no momento que você se render a Ele, igual ele está falando lá em Apocalipse, eu falei, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e nele farei morada. Vai fazer toda a diferença na vida dele. Porque a Bíblia fala que ele falou assim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tem muitas pessoas até dentro da igreja carregando um fardo muito pesado, tornando-se algoz de si mesmo. Eu conheci uma pessoa uma vez, ela falou assim que, não cabe falar o que estava acontecendo, mas ela estava sendo algoz de si mesma. Ela se culpava por uma coisa que Deus já perdoou há muito tempo, irmãos. Deus não lança em rosto, não. Deus não é igual ao homem, irmãos. Se você confessar, Deus está pronto para perdoar. Amém? Amém? Mas que bênção, né? Deixa eu não tomar muito tempo. Mas é interessante a vida desse jovem aqui. Ele é uma bênção mesmo. Um dia, eu tive um pastor aqui, e foi separada uma pessoa da igreja para ajudar, e essa pessoa estava, nossa, uma bênção mesmo, e é uma bênção até hoje. E aí eu falei para o pastor, nossa, que bênção. Daí nós falamos, nossa, uma bênção mesmo. O pastor falou, mas não vamos falar muito, não vamos estragar. Né, irmão? Tem vezes que estraga, irmão, nos elogios muitas vezes estraga. Não é verdade? Então eu queria falar assim para esse jovem. Um dia eu estava lavando aqui, que estava a construção, e teve ensaio para o nosso congresso, né? Que teve esses dias atrás. E ele chegou correndo, estava na academia, chegou correndo aqui, eu estava no corredor, ele falou, suado, ele falou, olha, eu vim para o ensaio. Eu falei, olha que benção, né? Aí ele falou assim, não tem problema, estou de bermuda, não tem problema, não estou expondo nada, irmão. Eu falei, não, que bom que você veio para o ensaio, se esforçou em mim, né? Mas aí eu falei para ele, bom seria se a gente, quando vem na casa do Senhor, com outro traje, né? Porque quando nós vamos perante o juiz, nós temos que, imagine, talvez você está pensando, talvez é só um ensaio, mas não é, aqui está no nosso Deus, né? Nós temos que ter reverência na casa do Senhor. Mas eu falando com ele bem, né? Conversando assim com ele, e ele saiu, sem problema nenhum do que a gente conversou. Mas o que alegrou a minha alma, irmãos, que logo ele voltou, com outro traje aqui para o ensaio. A minha alma foi e voltou. Irmãos, como Deus é bom, Deus vai usar esse jovem muito bem, porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu queria ler um versículos aqui, muito conhecido daqueles que leem a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Os irmãos já sabem sobre o que eu vou falar. A epígrafe aqui fala assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi.
Ele disse-lhe, o rei: És tu Ziba? E ele disse: Teu servo. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda é um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Aonde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Marquim, filho de Aniel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Marquim, filho de Aniel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou com o rosto em terra. E inclinou e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor a Jonatas, teu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão em minha mesa. Então inclinou-se e disse-lhe: Quem é tu? Quem é teu servo, para que tenhas olhado para um cão morto, tal como eu? Amém, irmãos? Amém. Passagem maravilhosa essa aqui, né, irmãos? A Bíblia diz que lá em 4:4, vindo as notícias, né, sobre o que tinha acontecido com Saul e Jonatas, a sua ama pegou aquela criança e saiu correndo. E disse que ela tropeçou e disse que quebrou ambos os pés do menino, e aquele menino ficou coxo. Aquele menino não nasceu coxo, mas ele ficou coxo, né? E quando acontecia um reino guerrear contra o reino, outro reino, você pode ler nos livros aí, ninguém deixava nenhuma da sua descendência, para que não viesse vingar depois. E aquela ama apressadamente correu com aquele menino Mefibosete, para que não acontecesse nada de pior para aquele menino, né? E aquele menino cresceu lá em Lodebar, aonde que é um lugar de esquecimento. Mas muitas vezes Deus permite de nós entrarmos em Lodebar para nos guardar. Talvez você está passando por Lodebar por algum tempo, mas é Deus te guardando lá. Mas no momento que o rei te chamar, irmãos, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque quando o rei nos chama, porque esse rei aqui representa o nosso rei. Davi representa o nosso rei, né? E quando ele chama aquele jovem lá, e ele vem à presença do Senhor, ele fala: Quem é tu para ver com um cão morto como eu? Olha como ele se julgava, irmãos, né? Talvez aquele jovem, né, construindo uma família, pensou: estou vivendo o melhor da minha vida, agora tenho um filho. E daí acontece toda aquela fatalidade. Depois, com o tempo, ele ficou sabendo tudo o que aconteceu na vida dele. E alguém talvez perguntava para ele, ele falava: Não, eu sou neto de rei. A turma podia até zombar dele: O quê? Você vivendo aqui no Lodebar, neto de rei? Para com isso. Então tem vezes que vem na nossa vida situações, irmãos, que vão nos julgar, vai acontecer algo na nossa vida, mas Deus está nos guardando, irmãos, para algo maior lá na frente. Talvez o que você está passando hoje seja difícil, né? Você está pensando assim: ninguém vem para me socorrer. Deus é o teu socorro, irmãos. Deus é o teu socorro. A Bíblia fala que é o socorro bem presente na angústia. Ei, não se preocupa não, irmãos. Talvez você está pensando assim: vai findar esse ano e nada vai acontecer. Vai acontecer sim, irmão. Fique em paz, Deus vai fazer. Deus vai operar como Ele quer. Deus faz, irmãos. Deus não depende do homem para nada, irmãos. Deus é Deus da nossa vida, meu. E diz que operando Ele, quem impedirá, irmão? Ninguém pode operar o agir do nosso Deus, irmão. A vida de Deus decretado, ninguém pode impedir, irmãos. Muitas vezes nós falamos que Deus tem poder. Não, nós falamos errado. Deus, Ele é todo poder, irmão. Não é que Deus tem poder, não. Ele é todo poder, irmão. Deus não entra numa guerra Deus já entra vencedor nas batalhas, irmãos. Se você colocou uma causa na mão dele, você já é vencedor, irmãos. Mas há um tempo para isso. Como aquele jovem teve que esperar um tempo. Os estudiosos dizem que quem não conhecia Mefibosete não sabia que ele era coxo quando ele estava à mesa, porque havia um compartimento que ficava escondido ali as pernas dele. Ninguém sabia, irmão. Talvez as pessoas não sabem o que você está passando, mas o nosso Deus sabe. O rei sabia o que estava passando.
E esse rei guardou aquele homem de ser afrontado por todas as coisas. Deus está te guardando. Deus está te guardando no esconderijo dele. E no momento que ele te chamar, eu nunca vi Deus chamar alguém para Deus não transformar e não mudar a situação. Talvez você está falando assim: o meu filho está na Lodebar, a minha filha está no Lodebar, alguém da minha família está em Lodebar. Mas a hora que Deus chamar ele, irmãos, não tem jeito. A pessoa não aguenta, irmão. Não aguenta. Quando lá em Salmos fala, Salmo 46, que a terra se derrete, é nós, irmãos. Quando Deus chama, não tem quem não se derrete.